Pessoal, a ideia é... Bom, primeiramente queria agradecer aí a Under. Muitos não sabem, eu descobri nessa viagem que as pessoas acham que eu sou daqui, mas provavelmente por ser mentor da Under, por ter uma conexão muito com o pessoal daqui, mas na verdade eu sou de São Paulo, então já é um negócio meio diferente. Pode falar? Eu sou... Oi? Como assim? De São Paulo. Do Colégio Gênese. Gênese, 2007. Então, a história de como eu conheci a Under é bem curiosa, inclusive, porque em 2007 eu conheci a First, me apresentar rapidinho antes de falar um pouco sobre o que a gente vai falar. Em 2007 eu conheci a First, de uma forma completamente aleatória, assim. O colégio que eu estudava estava fechando, estava um colégio particular pequeno, estava fechando as portas, e a gente começou a tentar achar outras escolas para participar. E aí tinha uma matéria no jornal local, tipo Freguesia News, um negócio desse, e tinha lá uma foto de um robô, falando que eles tinham ido para Atlanta. E eu pensei, pô, eu quero viajar para os Estados Unidos. Levou só uns 20 anos para viajar para os Estados Unidos, mas eventualmente eu fui para lá. E eu cheguei lá, eu lembro que foi na primeira semana de aula, a gente estava... Eles apresentaram pra gente lá os laboratórios de robótica, era uma sexta-feira, eu nunca esqueço. Eles falaram, esse aqui é um robô que a gente está fazendo, já era um robô de FRC, já estava no meio da temporada, e quem quiser participar, vem sexta-feira à tarde aí. E aí eu nunca mais parei de ir na equipe de robótica, faz já todos esses 18 anos aí que eu faço parte de robótica. E lá na competição, no caso aqui em Porto Alegre, que foi a competição, 24 horas quase viajando de ônibus, primeira viagem praticamente da minha vida tão longa, e a gente não tinha um robô muito bom, mas assim como hoje a gente tem um endgame, que é quando vai lá, pendura na cage e tudo mais, em 2007 também tinha, e valia muito ponto, e então o desafio de 2007 era colocar umas boias num rack lá, só que isso era muito difícil de fazer, e assim, eu acho que era até parecido, na minha cabeça, talvez porque eu era menor, eu tenho a impressão de que a altura do L4 de hoje é mais baixa do que o mais alto que estava na época. Parecia muito difícil aquilo. Então a gente meio que falou, ó, a gente vai colocar no L1, seria, e tentar fazer o endgame. Então o endgame a gente tinha que fazer um robô conseguir subir em cima da gente. Ou submissão de robô. Então a gente fez um mecanismo que descia uma rampa e o robô conseguia subir na gente. E como todos os robôs não eram muito bons, isso dava muito ponto. A gente conseguiu muito bem. Só que em um dado momento, por a gente não ficar apontando muito, a gente tinha um ranking bom, mas a gente não ia ser escolhido como para alguma aliança. E aí, eu tava na correria, não entendia muito de robótica, não sabia o que estava acontecendo ali, mas alguém falou, mãe, a gente precisa escolher alguma equipe. E a gente não tinha scouting. O que é scouting, né? Então eu lembro que eu tinha falado com a Under Control, o robô não tinha funcionado o evento inteiro, mas eu cheguei lá, saí correndo, eu não lembro até hoje com quem que eu falei. Sei que eu cheguei e falei, o robô de vocês vai funcionar? Aí tava meio assim, furando, puxando peso. Vai, então bora. Aí a gente foi lá, escolheu o Under Control de aliança, eu sempre fiquei acompanhando o Under Control e tudo mais. E parte da história que eu vou contar aqui existe muito sobre o significado que eu encontro dentro da robótica. E por que eu não virei mentor de uma equipe, sei lá, de São Paulo, uma equipe perto de casa? Eu moro literalmente no bairro de algumas de equipes de robótica que tem ali perto. Mesmo que fosse para São José dos Campos, que tem lá mais umas equipes que poderiam me receber, uma hora de viagem, é bem mais prático, né? Mas eu acredito aqui dentro da Under, de tudo que eu fui acompanhando, eu queria ajudar aqui. Fiz a proposta de tentar ser um mentor à distância e tem dado certo desde então. E tudo isso acaba se conectando um pouco sobre a minha carreira e um pouco do que eu acredito que a gente consegue aprender aqui com a First, né? Então, qual que é o meu objetivo aqui com essa palestra aqui, tá? Primeiramente, para quem é estudante, como de vocês aqui, quando eu estava no ensino médio, nessa fase e tudo mais, estão pensando em vestibular, estão pensando no futuro, estão pensando no que vai ser, é uma fase complexa, uma fase difícil e que parece que mesmo vocês fazendo parte da robótica, a gente fala que é um negócio muito legal, que isso vai ajudar no futuro, é meio difícil entender realmente como que isso vai se conectar e você pode ter uma carreira de sucesso ou não. E eu também passei por isso e eu senti isso por muito tempo. E a ideia aqui é mostrar um pouco sobre como que vocês já fazem. Ah, Celso, mas eu não sou uma equipe que vence tudo e tudo mais. E um ponto interessante disso, inclusive, é parte de uns slides que eu faço aqui, todas as equipes que eu participei até hoje, em seu 90% não iam bem. Perdiam bastante e tudo mais.
E é realmente só porque é na First que isso ainda consegue fazer sentido. Então, a ideia é dar um certo tom de esperança para a gente falar um pouco sobre o que é o futuro para vocês. E, no sentido de mentores, também falar um pouco sobre expectativas. Então, às vezes, a gente, enquanto mentor, está aqui na escola, está no dia a dia, a gente também está com uma visão muito escolar disso, de preparação, sem entender exatamente, tá, mas o que exatamente disso, que mais eu consigo preparar aqui para ele ter um futuro promissor, que é o papel dos nós como mentores. A gente está tentando preparar esses estudantes, vocês, para terem um futuro promissor, um futuro feliz, um futuro legal. E algumas no sentido de estratégias, falando um pouco de uma visão de alguém que está no mercado, que está dentro de setores relevantes aí de trabalho. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço. E tem eu gosto muito de fazer paralelos de arte com a First, com a vida. Eu gosto muito de conectar as coisas, né? E tem um livro que eu duvido que vocês tenham lido, e eu já indico que eu vou dar spoilers desse livro, ele foi escrito, sei lá, há muito tempo, então tá liberado pela lei dos spoilers, chamado A Torre Negra. Ele é um livro épico, vocês talvez tenham ouvido falar de Stephen King, ele escreve, sei lá, 10 livros por ano, tem um monte de filme e tudo mais, e tem uma fala dele, e a gente vai conectar isso ao longo dessa apresentação, que ele fala, vai então, existem outros mundos além destes. Então a gente tá nesse momento de robótica, de escola, de não sei o que lá, muito focado no que a gente faz aqui. Então a gente tá tentando vencer no robô, tá tentando vencer o Impact, tá tentando vencer premiações, mas o que acontece para além disso? E é isso que eu quero trazer um pouco disso. Mostrar que, independente do que exatamente acontece aqui como First, o que acontece quando a gente vai para os outros mundos que vêm depois, beleza? Espero que faça sentido aqui para vocês, tá? Então, queria falar um pouquinho, então, me apresentar, vamos dizer ali, profissionalmente, tá? Eu gostei de uma coisa legal que o Ivan falou sobre família, sobre vida pessoal, sobre pessoas, sobre que nós somos pessoas para além da robótica. E eu acho isso tudo muito, muito importante. Mas ao longo da minha vida, por outras razões, eu sempre fui uma pessoa muito ligada às coisas que eu faço. Eu gosto de fazer muitas coisas. Eu não sei se vocês já viram alguma vez essa figura que talvez vocês conheçam, Steve Jobs. E tem um vídeo dele, que eu não vou passar aqui, porque vai levar muito tempo, mas é um vídeo interessante, não sei se vocês já viram, que ele está dando um discurso numa universidade. Não sei se o pessoal faz isso ainda, mas eles gostam de pegar esses figurões ali para dar um discurso numa universidade grande, falar um pouco sobre o futuro e tudo mais. O que é bem curioso, considerando que ele saiu da faculdade para fundar o negócio e tal. É meio engraçado ele falar, tentando inspirar estudantes, sendo que ele foi um cara que largou a faculdade. Mas o que eu achei interessante, ele faz isso muito bem feito nesse vídeo, é que ele mostra um pouco de como onde ele chegou foi um negócio meio não linear. Então a gente está aqui meio no ensino médio e a gente pensa, pô, beleza, eu tenho que fazer a escola, eu tenho que ter atividades extracurriculares, eu tenho que, sei lá, praticar um esporte, eu tenho que fazer parte da robótica, aí eu vou prestar vestibular e se não der certo eu faço um cursinho, eu presto vestibular, depois eu pego um estágio, aí eu entro numa empresa, eu pego um trainee, a gente começa a criar e faz pós-graduação e faz toda uma história muito linear e a gente vai acreditando e ninguém vai discutir da gente fazer essa história linear. Tem tudo para dar certo. Só que nós não funcionamos necessariamente dessa forma. E o que ele mostra aqui, que eu achei bem legal e eu me identifico muito com isso, é do quanto que ele fez coisas que não pareciam conectadas umas com as outras, mas que no final ele conseguiu usar isso justamente para ser diferente. Então, uma coisa que eu gosto muito é de fazer muitas coisas. Então, por exemplo, hoje eu trabalho como voluntário já faz 12 anos, como voluntário, e isso é uma coisa muito relevante porque ao longo do tempo a gente acaba tendo muito mais tempo de voluntário do que de competidor. Então eu fiz uma trajetória muito interessante como voluntário, então comecei, sei lá, no check-in de documentos da FLL, virei juiz, eventualmente virei juiz-chefe de Core Values. Quando a FTC veio para o Brasil, eu me tornei o juiz-chefe de avaliação da FTC, e depois de 4 anos veio a FRC para o Brasil oficialmente, e eu recebi o convite de ser Judge Advisor, que é o que eu mais tenho feito hoje, é o que eu pretendo fazer por um bom tempo, e com certeza é um negócio que eu gosto muito de pensar no futuro, assim, em sonhos e tudo mais, mas eu jamais imaginei que um dia eu ia ser Judge Advisor. E como mentor, vocês podem se perguntar como que eu faço para ser mentor à distância. E, bom, é claro que ser mentor de robô à distância é um pouco mais difícil, embora acho que o Schmitz vai tentar bastante. Uma coisa que eu gosto muito, que é o que mais me move, a gente vai chegar nisso, é o Impact Award. Então, chamava Chairman's Award. Então,
eu lembro que o momento que eu me apaixonei assim pela robótica foi quando me explicaram sobre esse prêmio. Minha diretora lá em 2007 começou a me explicar, falou do Hall da Fama, falou um pouco sobre o que as equipes faziam. Eu comecei todo ano a ler essas essays, então eu comecei a me interessar muito por isso e também porque quando a gente é de advisor, é um negócio interessante que, no fundo, todos aqueles resultados de ontem, que a gente teve da off-season, todos os resultados regional, por mais que eu não esteja avaliando as equipes, de alguma forma eles caem sobre mim. Então, se acontece uma coisa muito absurda, de certa forma o pessoal tá pensando, pô, o dia de advisor tinha que ajudar a não acontecer esse tipo de coisa. Ah, ou se acontece de uma equipe que a gente premiou aqui ser premiada no Mundial. Pô, legal, a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, como o Impact Award é o nosso maior prêmio, eu sempre tive um cuidado muito grande, isso há muitos anos atrás, de estudar, entender e conseguir auxiliar nossos juízes para que esse prêmio fosse muito bem decidido. Então, por muitos anos eu estudei muito disso e eu tenho uma visão muito específica sobre isso. O time sabe que eu tento trazer uns insights de umas coisas meio diferentes, tudo bem? Então, isso como que eu trabalho hoje como mentor. E, profissionalmente, hoje eu sou gerente de tecnologia no Santander. Então, basicamente, eu lidero pessoas na tecnologia no Santander. A gente vai entrar um pouco dentro disso, que faz parte de um pouco de eu querer falar de carreira, porque essa é uma posição que muita gente almeja dentro da tecnologia, é um negócio que todo mundo quer ter, quer fazer, almeja fazer, e é um negócio que eu cheguei com certa velocidade, mas eu mesmo fui tentando entender comigo como que eu cheguei até aqui. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje. É uma coisa que eu vou falar bastante também, que eu, enquanto gerentes, acabo trabalhando como tech recruiter, que é basicamente eu seleciono pessoas voltadas para tecnologia. O termo tech recruiter em si são pessoas ligadas especificamente de RH e tudo mais, mas no Santander especificamente, eles basicamente rodam algum algoritmo no LinkedIn, chega um monte de currículo para mim, muitos nada a ver, e eu que tenho que realmente fazer a seleção, entrevistar, chamar essa pessoa, fazer um plano de carreira com ela e tudo mais dentro do mundo de tecnologia. Então, o que muitos de vocês vão querer no futuro trabalhar com tecnologia, provavelmente vai passar por alguém similar a mim, que vai ter que sentar, conversar, selecionar vocês para um trabalho, certo? Então, é um pouco disso também que eu quero falar. E por mais que, como eu falei, minha vida é muito ligada à robótica, eu falo muito disso, meus amigos conhecem por isso e tudo mais, eu faço umas outras coisas que de certa forma se conectam, então uma dúvida que pode estar parando por vocês, que eventualmente vocês vão me perguntar, é o que aconteceu com o meu braço. E basicamente eu comecei a jogar beisebol ano passado, porque, não sei, mas eu achava legal beisebol, aí eu fui um dia... Eu tenho um ritual que eu faço todo novembro, que eu tento celebrar meu aniversário por 30 dias, então cada dia eu faço uma coisa diferente. Aí um dia eu quis jogar beisebol. Aí conheci um time de beisebol, a gente começou a treinar e tudo mais. E um dia eu caí para trás e quebrei meu pulso. Basicamente foi isso. Então, estou uns meses aqui me lidando com isso, mas é uma coisa bem legal e que eu não vou entrar exatamente nisso, mas parte das coisas que eu vou falar aqui sobre carreira acabaram entrando muito rápido também dentro do beisebol, né? Por mais que eu esteja nessa função hoje muito de liderança, no final das contas, o que eu sou tecnicamente é um desenvolvedor de software. Então, lá em 2007, quando eu estava aqui, a coisa que eu achei mais legal era programar. Então, eu queria programar mais, eu voltei querendo ler o programa que o pessoal tinha feito, eu queria trabalhar com programação, eu queria sentar numa cadeira e ficar programando. E é uma coisa engraçada porque isso, enquanto profissional, durou muito pouco. Hoje em dia eu já não programo profissionalmente, mas, para dar um exemplo para vocês, eu entro nisso depois também, tanto a parte de... Como é que fala? Que a Amanda faz? Inspeção. Tanto a parte de inspeção quanto a parte de avaliação da FAIC e da FTC usa um software para fazer a gestão daquilo. Só a gestão das informações. É tipo, a First pede para a gente colar papel na parede. Então, transformei no software isso para ficar um pouco mais moderno. Sou eu que fiz esses softwares, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, ele vai evoluindo sempre. E, novamente, para falar um pouco sobre fazer coisas muito diferentes, eu também gosto de escrever. Então, eu escrevo contos, já fiz contos relacionados à robótica, não relacionados à robótica, gosto muito de escrever. Eu gosto muito de fazer muitas coisas. E isso acho que é uma coisa que é interessante, e a robótica, por si só, ela não é só uma atividade extracurricular. Ela é tipo um monte de coisas que vocês fazem. Por exemplo, a Helena vai sair daqui experiente em fazer eventos. As pessoas não saem experientes em fazer esse tipo de coisa da escola. É bem diferente de você praticar um esporte. Você lá, você treina, você aprende coisas interessantes, mas a robótica é um negócio meio complexo, é mais denso, é mais do que uma atividade extracurricular. Vocês estão fazendo parte de um negócio que as pessoas esperam para fazer depois de muitos anos. Vocês vão entender. Beleza. Mas quando eu penso na minha trajetória, e novamente, eu acho que minha trajetória foi muito rápida. Então, o meu primeiro trabalho como desenvolvedor foi em 2021.
E em 2024 eu já estava atuando como gerente de tecnologia. É bem rápido. O que aconteceu no meio desse caminho, né? Tem alguma coisa nossa, de especial e tudo mais? Não. Eu só, em 2007, gostava de música. Tava, sabe, experimentando gostar de rock. Jogava também, StarCraft, inclusive. Então, o Ivan, inclusive, me convide para esse StarCraft aí que vocês vão ter, por favor. E gostava... Hã? Jogo. Gostava de filmes, estava muito tenso pensando na faculdade, não fazia essa conexão do que eu fiz a robótica, que realmente ia colaborar com a faculdade, não tinha nada de especial aqui. E ainda quando e assim, novamente, eu não era tão útil assim na minha equipe em 2007, eu não sabia bem o que eu estava fazendo. Depois a gente foi tendo umas equipes e, novamente, eu sinto que eu não aprendi as coisas mais rápido do que os outros, não tinha nada de especial dentro daquele período. Mas, e quando eu vou andando pelos pits, converso, conheço pessoas de equipes diferentes, Under Control, de outras equipes, da FRE, FTC, FRC, eu vejo muitos talentos, assim, pessoas que, na minha época lá, nossa, eu admirava muito esse pessoal que conseguia fazer esses designs ali, até porque eu justamente fiz engenharia elétrica, porque eu prefiro coisas mais abstratas. Tem muito talento aqui. Então isso aqui ainda, a história que eu vou contar ainda, por mais que é uma história que eu mergulhe muito, é uma história de alguém muito comum, muito normal. A história de alguém que cai para trás e quebra o pulso, esse tipo de coisa. Como eu falei para vocês, como eu falei do Steve Jobs, que ele fez uma coisa muito não linear para conseguir eventualmente criar a Apple, fazer esses celulares que a gente usa e todas essas coisas, eu tive uma história também que passa por vários caminhos, que também não é 100% linear. Só para dar um exemplo para vocês, novamente falando sobre como é uma história de alguém muito comum, a faculdade de engenharia, para começar, que eu não passei no vestibular de primeira, fiz um ano de cursinho, queria passar em faculdade pública, porque engenharia é muito caro, eu não venho de uma família com muito dinheiro, e passei, e aí são 5 anos de faculdade integral. Eu era, nossa, eu na escola eu ia bem, tirava boas notas e tudo mais. Faculdade vai ser tranquilo, vai ser de boa. Aí, 8 anos depois, praticamente, eu finalmente me formei, porque é difícil formar. Mas eu tenho certeza, inclusive, que muitos de vocês que queiram fazer engenharia vão se formar em 5 anos. Mas eu não fui essa pessoa. E isso foi legal, de certa forma, porque teve um monte de coisa que eu vivi lá, porque eu estava vivendo um monte de coisa na faculdade, fazendo um monte de coisa. Então, esse é o colégio de 2007, que eu fiz parte ali, o Colégio Gênesis, onde eu sinto que tudo começou a acontecer. Mas no meio disso, entre encontrar a First, entrei para a faculdade. Na faculdade eu fui para a Alemanha. E aí, novamente, é umas coisas muito loucas, assim, porque eu acho que pelos 8 anos que eu falei, dá para perceber que eu não tinha boas notas na faculdade. E esses programas de intercâmbio são para quem tem boas notas, vão bem e tudo mais, sei que lá. Só que na época eu fazia parte de uma equipe de robótica da faculdade, que não era First, mas era uma equipe de robótica que eu colocava tudo que eu tinha aprendido na First nessa equipe, embora a competição não fosse First. Isso foi uma lição muito importante também, porque a gente vive aqui dentro da First, quando eu venho para cá, quando eu vivo os eventos, quando vocês estão aqui na escola, quando vocês vão nos eventos de robótica, é um ambiente muito controlado. Nós temos valores, nós temos uma forma de trabalhar, então a gente tem a certeza de que a gente vai pedir ajuda e alguém vai ajudar a gente. A gente tem a certeza de que a gente está colaborando junto, a gente tem a certeza que as pessoas vão torcer para a gente. E quando a gente vai para o mundo, por exemplo, na faculdade, ou a gente vai num campeonato de robótica que não é da First, esse ambiente não é controlado. É só a gente que acredita nisso tudo. E isso é muito interessante. É um pouco assustador no começo, mas é o que realmente dá um valor diferente pra gente. Então, toda essa equipe era uma coisa que eu fazia muito, eu era líder dessa equipe e tudo mais. E aí, o meu professor chegou, eu lembro desse dia, foi um negócio, ele falou, gente, alguém quer ir pra Alemanha, eu tô com umas vagas abertas e tudo mais. Eu tava de saco cheio de reprovar a matéria, então eu cheguei, fui falar com ele e falei, professor, não tenho nota, não tenho mais, eu queria sair um pouco daqui, eu queria fazer alguma outra coisa. Aí ele chegou assim, eu lembro que a porta dele estava aberta, ele andou assim, fechou a porta, sentou e falou, cara, você não era a pessoa que eu deveria aqui pelo papel colocar para ir para esse intercâmbio. Mas eu acho que você tem que viver essa experiência. Eu conheço o trabalho que você faz na robótica, conheço o que você faz, conheço as coisas que você entrega para além dessas notas. Eu quero que você vá para esse projeto, para esse intercâmbio. Então, assim, era muito mais fácil eu só tirar nota, aprender alemão e fazer um intercâmbio.
Mas, novamente, esses caminhos não são necessariamente lineares. E tá tudo bem se não for linear, tá tudo bem. Voltando da Alemanha, eu fundei uma equipe de robótica da FLL, que foi uma história muito maluca também, porque era uma equipe à distância, 100% à distância, pré-pandemia. A gente não se falava de fazer tanta coisa de home office, à distância e tudo mais. Então a gente fazia... Eram 4 estudantes, cada um de uma cidade, e a gente tinha o objetivo de divulgar tudo que a gente fizesse. Então, assim, faço as palavras do Ivan as minhas. Ah, mas e se eles souberem o nosso segredo? Que saibam. A gente tenta fazer melhor, a gente tenta fazer diferente, a gente deixa eles saberem. Eu lembro que teve mentor comigo que falou, nossa, não, isso aí, legal mesmo. Aí quando tava, tipo, uma semana antes da competição, a gente tava divulgando CAD e tudo mais, ele, não, mas peraí, calma aí também. Divulgar conhecimento também, mas dá o código pra eles? Dá o código, dá tudo. Organiza, inclusive, isso, tá meio desorganizado, organiza pra passar pro pessoal. E ele eventualmente saiu do negócio, ele não conseguia conceber essa ideia. E foi uma equipe que foi bem transformadora também. Então, todas essas coisas que eu fui vivendo, vindo para lá, para cá, e faculdade, e essa equipe de robótica que foi uma loucura, e tudo isso estava formando um profissional que eu não sabia que eu estava formando, e estava formando alguma coisa que eu não entendia que estava formando. A gente acha que sabe o que é o mercado de trabalho, mas quando a gente chega de fato e começa a conhecer as pessoas e trabalhar com as pessoas, a gente começa a entender um pouco do quão interessante é esse mundo aqui. E é isso um pouco do que eu quero trazer para vocês. E aí tem um negócio muito legal quando eu falei para vocês. A gente vai falar muitas coisas que a First me ensinou. E tem uma coisa que ela não me ensinou, mas não é um problema necessariamente, mas é importante ter essa concepção. Ela não me preparou, ela não me disse, eu não vivi o que são algumas culturas menos positivas, digamos assim. Quando eu cheguei na faculdade e um professor dava uma aula ruim, cobrava um exercício que não fazia muito sentido, era grosseiro, não, enfim, fazia tudo que a gente não faz num torneio de robótica, que, sei lá, a primeira frase dele, a gente tiraria ele do evento de tão fora dos nossos core values seria, a resposta era tipo, gente, cara, o mundo é assim. O mundo é assim. A vida é dura. Porque você vai chegar na indústria e um cara vai gritar com você. Então eu vou gritar com você aqui na sala de aula. Era uma ideia meio maluca disso. Isso é um negócio muito louco, por quê? Porque enquanto todo mundo está tendo que aprender tudo que vocês aprendem aqui, todas as vezes que vocês têm que viver aqui, eles também têm que viver um pouco do que é essa cultura acadêmica. Que é toda essa maluquice. Enquanto vocês estão só se adaptando. É um pouco estranho no começo, só que o que fez a diferença foi que eu vi amigos meus falando de professores que a gente odiava, a gente achava eles difíceis, a gente não sentia que a gente estava aprendendo, mas que falavam assim, cara, acho que quando eu ser professor eu vou ser igual a ele. Eu acho que, acho que eu tenho que fazer o pessoal sofrer mesmo, né, para depois. Porque ele não tinha outra visão de mundo. Enquanto que eu falava, gente, isso não é possível, gente. Eu vivi anos sabendo que existe um mundo diferente disso, que isso não é positivo. E aí tem um negócio que às vezes, quando a gente vai nos torneios, fala com essas pessoas, a gente fala os nossos valores. Parece tudo legal e tudo mais. Quando você fala um professor desse, dá a impressão do tipo, ah, legal, vocês fazem um negócio meio paz e amor, divertido, ah, vocês vão dançar e pular. E parece que é um negócio só porque é divertido, só porque é legal. Só que o que a gente percebeu, e isso a gente hoje, depois de muitos anos, desde 99, a gente tem dados para dizer, é de que essa cultura positiva que a gente tem, ela não é só legal, bacana. Ela torna as pessoas mais produtivas. Então, a First não está querendo formar engenheiros só que sejam felizes. Ele acha que engenheiros felizes trabalham melhor. É diferente essa lógica. E essa lógica que não tinha aqui. Então, na faculdade, quando eu passei muitos anos lá, era muito do tipo, eu não aceito que aqui seja assim. Eu vou tentar fazer do meu jeito. E é uma briga complexa que eu eventualmente fiz, não digo as pazes, mas eu aprendi a jogar aquilo e fui embora. Mas que é meio estranho. E a cultura corporativa tem uma coisa um pouco diferente, mas que as duas se comunicam um pouco, e eu vivo num mundo muito corporativo, eu trabalho num banco, é um negócio que basicamente é uma fábrica de dinheiro. Dinheiro é o nosso maior bem, né? E aí a gente começa a fazer uma coisa que é exatamente o contrário do que a gente tem aqui. Que se você for bom, você pode fazer o que você quiser. Se você traz dinheiro para dentro, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser como você quiser, você pode tratar as outras pessoas como você quiser, desde que isso continue trazendo dinheiro para cá.
que é uma coisa diferente daqui. Inclusive, vocês devem saber que para todos os prêmios da First, se você faz o melhor robô do mundo, mas você tem muitas atitudes e características fora dos nossos valores, você não vence aquele prêmio. Não tem como vencer aquele prêmio. E a gente leva isso em consideração. É claro que existe também o contrário do caso do Impact. Então, no Impact você não pode vencer se você não trouxe um robô também para funcionar. No sentido de que a vida é complexa. Ela tem esse monte de coisa. E quando a gente está no mundo corporativo, as pessoas não entendem muito isso. E tem uns exemplos que eu vou dar sobre isso. É como se as coisas fossem completamente distintas. Você, quase do tipo excludente. Do tipo, aquele cara lá, ele é muito bom, né? E por isso ele é um babaca. Eu falo, não, como assim? Ele não precisa necessariamente ser um cara desagradável, difícil. Ele não precisa necessariamente ter isso porque ele é bom. Não é assim que as coisas funcionam. Mas isso é uma coisa que eu tive que aprender lá, vivendo isso. E que eu posso adiantar de alguém que não entrou tanto nessa linha, que não entrou nessa mesma filosofia, de que não precisa ser assim, necessariamente. Pode falar. No hotel, depois da competição, a gente tava se reunindo no quarto, assim, rolou uma frase que foi tipo, nenhuma equipe que realmente é boa vai ser ruim com o teu time. Tipo, se eles são bons, eles vão ajudar o teu time de Exato, verdade. Assim. Exato. Então aí foi o É muito legal isso, né? Porque aqui é uma coisa que anda muito junto, né? Você vê uma equipe que é muito boa tecnicamente, você vai falar com os caras, é um negócio muito, muito diferente, né? Muito da hora, é uma equipe que vai estar lá te ajudando e tudo mais. Teve até uma hora que eu tava ontem, né? Infelizmente lá, a 7033 caiu, né? Todo o robô lá e todo mundo fica muito preocupado, né? E claro, a gente tava no off-season, a gente tinha tempo, a gente deu todos os tempos possíveis, né? A gente já tava quase dançando a dança da galinha lá no negócio para dar uma agitada ali. Eu falei pra Helena, mais uma vez você vai ter que dançar a dança da galinha lá na arena, porque a gente precisa dar tempo, a gente precisa manter o pessoal entretido. E aí eu tava ali esperando e tudo mais, e aí eu fui olhar como é que tava lá o time, né? E aí, putz, vários times ajudando, Under ajudando, outros times ajudando. E, tipo, é isso que a gente acredita muito, né? Uma hora você tava Under, AlphaBots e a 73. Exato. Cara, Cada um segurando o negócio, né? Cada um segurando o negócio. Tem uma história legal que no nosso regional veio um cara de Israel pra cá. Ele tava, tipo, fazendo uns mochilão, ele é voluntário da FIRST, ele falou, cara, eu vou pro regional do Brasil. E veio pra cá, acho que ele trabalhou no CSE, alguma coisa. Tava lá, trabalhando, super gente boa. E aí tem um negócio engraçado quando você é de advisor, que as pessoas gostam muito de sair contando tudo o que acontece. Então fala, cara, Silas, vou te contar aqui rapidão. Aí eu já penso, ai meu Deus, eu vi uma história de uma criança que chutou outra criança, não acredito. Aí ele chega, não, aconteceu um negócio legal, tal, não sei o quê. E aí esse cara de saúde chegou pra mim, era tipo, literalmente na final do campeonato. A nossa variação já acabou faz tempo, já tá tudo num script, já tá tudo certinho. Ele falou assim, eu preciso contar uma história. Eu falei, meu Deus, só falta ser uma equipe que a gente deu um prêmio, meu Deus. Aí ele chegou, cara, veio uma equipe aqui super desesperada, pedindo ajuda pro negócio lá e tudo mais. E ele começou a apontar e ajudar. Aí eu falei pra ele, cara, você sabe que isso é um robô da equipe do outro lado da final, né? Falou, sim, eles têm que competir contra a gente daqui a pouco, me ajuda aqui a pegar o negócio pra eles. E ele tava chocado com isso, ele falou, cara, como assim? Tipo, ele é da First, ele falou, caraca, Silas, eu achei isso muito da hora. Porque, é complexo, né? A gente sabe que quanto mais competitivo vai ficando, você tem que ativamente pensar, cara, eu vou ajudar isso, né? Porque seu instinto às vezes quer vencer também. E foi um processo muito natural, era muito legal isso. E esse mundo não existe aqui. As pessoas acham que é uma maluquice isso. E pior, acham que isso não funciona, uma coisa do tipo. E ainda mais no banco é um negócio interessante, porque eu já mudei muito de áreas dentro do banco. Não é tudo tecnologia, a gente muda muito de produtos. E toda vez que eu saio de alguma, eu falo, cara, a gente sempre tem que sair bem, porque amanhã a gente está trabalhando numa mesa um do lado do outro. E sempre acontece isso, a gente sempre vai parar na mesa um do lado do outro. No final das contas, a tecnologia que eu desenvolvi no meu, que eu vou acabar ajudando ali, conseguindo ajudar ali, a colar. As alianças, exato. E tipo assim, eu poderia só fazer a minha tecnologia e vender pro resto da minha vida de que eu criei aquilo e todos os produtos que eu tenho usam essa tecnologia e ponto final. Mas eu não acredito nisso. E tanto é que isso foi dando muito certo, ao ponto de que várias dessas áreas do banco conhecem. O Silas, o Silas é uma parceira, ajudou nisso, isso, isso, isso. Não é do tipo, o Silas, ele é o mestre daquela tecnologia. Não, mas eu estava ali ajudando todo mundo, estava dentro de tudo aquilo. Então, essas culturas são diferentes e é claro, elas estão aos poucos mudando, mas é demorado e é muito mais, principalmente aqui, é muito mais falando que mudou do que de fato mudar, porque vocês são pessoas mais novas que se preocupam com isso, então
Uma empresa precisa dizer que ela tem uma cultura mais positiva, mas ainda é um pouco complexo. Mas tudo bem, porque a First ensina uma série de outras coisas. Então, uma coisa primeiro legal que, novamente, tanto para mentores quanto para estudantes, que a gente fala muito sobre tudo que a gente aprende enquanto estudante aqui na First. Pô, vocês vão aprender coisa pra caramba, vocês vão lá trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. Mas a maior parte daquilo que eu aprendi na First foi como voluntário. Porque a gente passa pouco tempo como estudante, se a gente vai pensar bem. A gente tem memórias, junta tudo isso, mas a maior parte do tempo eu estava como voluntário. Então, ser voluntário é uma coisa que mais me preparou, talvez, dentro disso tudo. Eu, enquanto estudante, formou uma base muito importante, desde muito cedo, mas onde eu mais consegui aprender coisas bem profissionais foi trabalhando como voluntário. Então, vamos falar um pouquinho sobre, desde o começo, um pouco da minha trajetória. Tem uma coisa sobre quando você aprende alguma técnica, seja programação mesmo, seja qualquer for, a gente acaba aprendendo muito do tipo, tá, eu vou usar, sei lá, vou pegar esse martelo, o martelo serve para bater em pregos. Se alguém chegar para você e simplesmente não te dá um prego, te dá um martelo, pede para resolver um problema, as pessoas geralmente não sabem muito bem o que fazer com aquilo. Porque a gente aprende muito, eu vou usar isso para fazer isso e ponto final. Sendo que, na verdade, aqui na First é diferente. Te dá um kit de um monte de coisa que não necessariamente alguém desenhou para fazer um robô que joga bolas, que coloca coral, que faz tudo aquilo, e você consegue mesmo assim fazer. Isso não é uma coisa muito comum. Mesmo em programação, que é onde eu achava que era uma das coisas mais criativas de coisas técnicas, você pega um negócio super abstrato, resolve qualquer problema, as pessoas chegam e você fala, cara, eu tô com um problema aqui, eu preciso usar eu preciso, sei lá, mandar um e-mail aqui, consegue desenvolver isso aí pra mim? Tá, mas essa programação que eu faço não serve pra isso. Cara, é programação, ela serve pra tudo, dá pra fazer isso. E é muito frequente isso de, não, isso aqui, eu não posso fazer isso aqui, porque tem um desenho que diz que eu não posso fazer isso. Eu falei, cara, inventa, cria, faz do zero. Isso não é normal. Isso não é normal. E é uma coisa que a gente aprende muito aqui, porque aqui controlador lá, que o Ivan mostrou e tudo mais, não foi feito para aquilo. Um cara não chegou e pensou num microcontrolador porque iria fazer um robô que ia pegar uma bolinha e arrastar para outro lugar. Ele fez para mover uma máquina, ele fez para mover um braço. E vocês usam para fazer um negócio absolutamente incrível. Para vocês é natural isso. É tipo, sim, a gente pega essas ferramentas, transforma num desafio que eu quero resolver, um desafio que eu mesmo inventei. Isso não é muito normal, sabe? Então, eu sempre gostei e aprendi a fazer essas soluções personalizadas. Eu pego o que eu tenho e dou um jeito de resolver aquele problema. Então, eu trabalhei por 2 anos no SESI São Paulo, numa escola. Eu era... quando vocês veem uma equipe de robótica, o técnico geralmente tem o cargo que eu tinha. É tipo analista de tecnologia lá deles. Nosso objetivo era dar condições dos professores darem aulas incluindo tecnologia. E até nisso, que parece, não, beleza, isso é um negócio muito first, né? Mas até isso é do tipo, tá, eu tenho essa caixinha que é feita para dar aula de história. Então pega essa caixinha e dá aula de história. Cara, mas o professor de artes está com uma ideia. Não, isso aqui é para aula de história, isso aqui é para aula de física. Ou então, tem essa caixinha e tudo mais. E eu entendi a programação, isso serve para qualquer outra coisa que vocês aprenderam, como uma coisa mais, tipo, ferramenta mesmo. Então eu lembro de um dia que veio uma professora de inglês, ela falou para mim, Silas, eu queria que eu fizesse uma pergunta, digitasse uma pergunta para o meu estudante, ele gravasse um áudio dele falando em inglês aquilo, conseguisse enviar para mim, eu conseguisse dar uma nota e mostrar para ele onde é que ele tá errado e tudo mais. E a gente, por mais que o SESI tenha recursos e dinheiro e tudo mais, não é como se eu tivesse um budget de sair contratando serviços na internet de educação. Então até tinha alguma coisa por lá, mas meio que cara, ou que não ia fazer exatamente aquilo. Então eu falei, eu sei programar. Eu vou pegar e vou programar um negócio que faça isso que ela quer. Eu sei lá, deve ter um jeito de pegar o negócio do microfone e gravar aqui, mandar e-mail, é tudo tecnologia. E rolou isso, então eu fazia muito dessas coisas. Aí pegava, eu quero de algum jeito, Silas, conectar essa aula de história medieval com corte a laser, porque eu sei usar corte a laser. Vamos dar um jeito de fazer isso acontecer. Então era uma coisa muito de trazer soluções personalizadas para as coisas. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito aqui e que foi funcionando. E não só aqui, mas como eu falei para vocês, por exemplo, o software que eu fiz aqui para a área de avaliação da First. Então, aqui comecei, eu lembro principalmente desse exemplo, que eu comecei a perceber do tipo, cara, isso para mim era muito normal e não tá parecendo muito normal
para as pessoas que estão trabalhando aqui. Isso começou a me dar me dar uma ideia. E aí tem uma coisa, eu sempre dou esse exemplo, porque teve um momento que eu mergulhei muito, que foi o seguinte, sempre gostei de programação, então eu programo desde antes da First. Eu era, sei lá, muito pequeno, e eu achei um livro, sei lá, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, achei um livro na biblioteca chamado Linguagem C. Abri um livro desse tamanho, aquele livro de programação bizarro, e comecei a tentar programar C. Então eu sempre gostei de programar e fazer e tudo mais. Só que eu fiquei programando isso, eu programei robô, eu programava um monte de coisa, mas eu ficava vendo vídeo no YouTube de outros programadores, eu falava, cara, eu não sou bom igual esse cara, eu não tô usando essa tecnologia que esse cara tá usando. Eu ficava muito inseguro com essas coisas, né? Eu falava, programava uns robôs, eu programava outra coisa, não era exatamente isso que eles estavam fazendo. Então eu nunca tinha coragem de prestar um processo seletivo de programação. Porque eu falava, eu sou um programador tipo meio robista, sei lá, eu faço umas coisas meio bagunçada. Eu comecei a desenvolver o que eu desenvolvi no Santander fazendo um aplicativo para acionar o meu robô da faculdade. Porque eu falei, cara, eu quero acionar um robô com o meu celular, eu quero escolher a estratégia dele pelo celular. Como é que eu faço isso? E comecei a fazer um monte de coisa e saiu alguma coisa. E eu achava, nossa, isso aqui ficou horrível, né? Isso aqui é muito feio, isso aqui é muito básico ainda, né? Mas vamos lá, e aí eu via na internet, aí os influenciadores de código lá, parece que os caras são um robô que fica programando, não sei o que lá. E aí, quando eu finalmente, graças a meu irmão, tive a coragem de começar, não, Silas, presta logo. Meu irmão tinha uma visão um pouco melhor disso, porque todo esse período que eu tava fazendo esse monte de loucura, ele tava no Banco do Brasil. Tava fazendo uma carreira lá, ele tava nesse mundo corporativo, ele tava vendo as pessoas lá. E ele me via nessa loucura, fazendo esse monte de coisa, ele falava, cara, porque o Silas só não entre, ele vai dar um pau nesses caras, mano, ele vai conseguir trabalhar. Eu, não vou conseguir, não vou conseguir. Então, o primeiro trabalho que eu tive como programador já não foi júnior. Eu entrei como desenvolvedor pleno. Eu pensava, caraca, que da hora, meu, eu consegui muito bem. Porque todo esse período que eu fiquei me matando, fazendo um monte de coisa, inventando coisa, era só eu ter prestado no processo seletivo e ter ganho dinheiro com isso como júnior. Só que eu fiz esse processo de ser júnior fazendo um monte de coisa. Só que isso foi, de certa forma, legal. O software que eu uso hoje na parte de avaliação daqui, eu fiz antes de dar emprego no desenvolvimento. Eu fiz um software que dá para vender para First e eu não tinha coragem de prestar um processo seletivo de, sei lá, de júnior, de desenvolvedor de qualquer lugar. Sim. É mais difícil. Porque não é... Exato. Não tá lá, exato. Não é realmente o core da coisa, né? E outra coisa interessante que fez bastante a diferença, eu acho que isso não é só a robótica que traz, mas ajuda muito, e a First, uma das coisas legais dela é que é competitivo. Se alguém chegasse para vocês e falasse, ó, faz um robô que tem que pegar o coral, colocar lá, tirar a bola, colocar lá, e apresenta em algum lugar. O objetivo é fazer isso. O robô não ia ser a qualidade que o robô tem hoje de vocês competindo. Porque o legal é tentar fazer o melhor robô que faz aquilo. O legal é você, cara, como será que o 2Q4 tá fazendo? Como será que a equipe tá fazendo? Deixa eu conversar. Como será que é a melhor forma de fazer isso? Isso é um negócio muito legal. Que se você não teve esse espírito de competitivo, positivo, tá? Porque às vezes o nome competitividade, as pessoas fazem o oposto do que a gente quer, né? O robô caiu, opa, que sorte, agora eu vou ganhar. Ah, aconteceu um negócio. Não, mas o sentido competitivo que a gente tem. E de tentar realmente ser o melhor, de estar trabalhando junto com aquilo. Eu lembro quando eu estava indo para a viagem de 2007, meu professor lá, o diretor da escola, ele perguntou, o que você está mais ansioso para fazer lá? E, como o Ivan falou, mesmo já sendo uma outra geração, não é como se eu tivesse uma internet ilimitada e tivesse 1 milhão de vídeos na internet. Não sabia exatamente o que esperar lá. E eu falava, cara, eu quero muito ver como que outras equipes tentaram fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Eu quero muito ver todos os robôs, eu quero muito ver, conversar com todo mundo. E esse senso é muito da hora. E as pessoas que entravam, e eu vou entrar um pouco mais somente quando eu falar sobre recrutamento de pessoas, não tinham tanto essa ideia. Era mais o tipo, cara, eu sei programar um negócio e ele faz o que tem que fazer. E enquanto eu tava do tipo, cara, será que tem um jeito melhor de fazer isso? Será que eu não tô perdendo muito tempo fazendo isso? Será que não tem outra forma de fazer isso? Que é um negócio que ligou quando você tá tentando fazer o seu melhor. Não é quando você tá tentando vencer, não é que eu tô tentando vencer o desenvolvedor do meu lado. Não é quando eu tô tentando vencer o outro banco. É que eu quero tentar fazer o meu melhor.
e eu começo a entrar nessa competitividade de certa forma positiva. Fora do aprendizado contínuo, que é bem frasezinha de empresa, que é nunca parar de aprender. Então, a gente tem muito essa concepção de que a gente está sempre precisando aprender, e a gente aprende a aprender, porque ninguém ensinou vocês a fazer esse robô. Vocês fizeram tentando, falhando, acertando ao longo de anos, muitas vezes, né? E essa ideia de que eu ganho um currículo e acabou, tipo, agora eu sou engenheiro, tenho um currículo, um diploma de engenheiro, uhul, tipo, tem um significado muito menor do que realmente o aprendizado diz. E aí, muito rapidamente, então eu entrei em 2021 no Santander, já como desenvolvedor pleno, e eu lembro que eu trabalhei, sei lá, uns 4 meses numa terceirizada pro Santander, e eventualmente fui internalizado, aí fui internalizado como pleno também. Quando eu cheguei, no meu primeiro dia, eu lembro que a minha chefe chegou para mim e ela falou: Silas, o que você prefere? Você quer sentar, codificar, fazer as coisas que você está fazendo, pegar uma tarefa e resolver, ou você quer ser líder desse grupo de desenvolvedores aqui que você tem, que a gente está precisando de ajuda? E então, assim que eu cheguei, já me colocaram um pouco nessa posição. Que é uma coisa que, poxa, hoje eu trabalho anos para formar um tech lead. A gente forma muito tempo para formar alguém que consegue liderar as coisas. Ah, Silas, então você era um gênio da liderança? Não, eu só fiz muito isso antes. Então, às vezes um de vocês, eu sou líder do marketing da minha empresa. Cara, você tá pegando uma experiência que a galera vai pegar, tipo, com 25 anos. Que é a primeira equipe deles. Ter o primeiro nível de responsabilidade, que não é só entregar uma tarefa. Eu sou capitão aqui do Drive Team. Tranquilo, tô só ali do Drive Team. Galera, as pessoas não têm essa experiência mais cedo. Elas não têm a oportunidade de fazer esse tipo de coisa, com esse nível de competitividade, com esse nível de qualidade que vocês vêm aqui. Mas o time perdeu, mas eu tomei uma decisão que não foi legal. Só a galera faz isso com 25 anos. Vai lá, faz uma cagada e perde 20 milhões de reais no Santander. E você não entende que tem que ter isso, porque as pessoas demoram para aprender isso. Só que, na época, quando eu entrei lá, eu já tinha sido head de core values, que a gente tem que ter um cuidado enorme com crianças menores, com um monte de adultos profissionais de diversas áreas, que são voluntários, e nem todo voluntário tá ali realmente, caraca, eu tô aqui, eu vou fazer o melhor trabalho, todo voluntário que é tipo, cara, já tô fazendo de graça isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Lidar com esse monte de pessoas diferentes, lidar com esse monte de profissão diferente, e poder vivenciar isso, ter um time de robótica à distância. Então hoje tem gente que não consegue trabalhar com pessoas à distância, não consegue. Não se deu bem lá na pandemia com home office, não aceita home office, não quer trabalhar com pessoas home office, não consegue fazer coisa colaborativa, tem que estar na mão ali. Poxa, eu fiz uma equipe competitiva que venceu campeonatos, que aprendeu pra caramba, que viveu um monte de coisa. Quando eu cheguei lá, eu era dev pleno. Eu tinha vivido um monte de coisas que vocês também vão viver muito antes. Eu já estava trabalhando como Judge Advisor. Eu já estava tendo que responder para uma empresa americana sobre o nível de padrão que eu estava tendo na variação de equipes, sobre o padrão de robôs que a gente tinha, tendo que estudar outros robôs, tendo que saber o que era inovação e o que não era. Então, quando eu cheguei lá no Santander, não é que era fácil, mas tipo, eu já vivi umas coisas dessas, eu já fiz algumas coisas desse tipo, mesmo que eu tenha acabado de chegar aqui. E, em algum nível, algumas coisas mais difíceis do que o que a gente está fazendo aqui. E aí tem uma coisa muito legal, que é uma discussão que eu tenho tantas vezes lá, tantas vezes que quando eu venho para cá, eu fico olhando e dando risada, assim. Porque eu tenho um chefe que ele não consegue conceber que alguém pode ser um líder técnico e de pessoas. Para ele, um líder técnico é o cara que não sabe falar com pessoas. E o líder de pessoas é uma pessoa que não sabe ligar um computador. Ele não consegue conceber essa conexão entre pessoas e coisas técnicas. Para mim, é natural. Ele perguntava: você é um líder técnico ou de pessoas? Cara, eu sou um líder de um projeto que tem pessoas e que eu entendo da tecnologia que as pessoas fazem. Tem que tomar decisões disso tudo junto. É o que a gente faz aqui. A gente não pode simplesmente fazer um robô e não ligar para como a gente apresenta. A gente não tem esse luxo de poder fazer o melhor robô da competição e não conseguir falar para um juiz como que ele funciona. A gente não pode conseguir fazer uma equipe de robótica sem causar um impacto positivo nas pessoas. E lá, pelo contrário, é uma briga que eu tenho muito, porque eu exijo muito que os meus líderes entendam mais de coisas técnicas e eu mostro para eles como isso é positivo, e como que os líderes técnicos têm sim liderar pessoas também. Tá bom. Tem que liderar pessoas também.
Isso é um conceito que eles entendem muito bem como isso funciona. E não é que para mim, nossa, eu estou reinventando a roda. É só que essa é a forma que o mundo funciona. Nós somos pessoas e nós fazemos coisas técnicas. O mundo é assim. Só que a gente fica criando essas, tipo, essa coisa de exatas humanas e biológicas, tipo, ah, não, eu sou de exatas, eu sou de exatas, não sei falar com pessoas, ah, não, eu sou de humanas, não sei fazer conta. Não é assim. Existem contas, pessoas, e a gente fala e faz conta e programa, tudo isso junto. E tem uma coisa legal também, que é um terror lá do trabalho, que é a sala de incidente. Agora eu tô de férias, em teoria, mas acho que, não, hoje é sábado, né, então oficialmente não estou mais de férias. E a qualquer momento alguém pode me ligar, porque caiu o portal de renegociação, portal de crédito do Santander. Eu tenho que atender com 50 pessoas na call e achar um problema, ir em log, achar, correr atrás e negócios falando, cara, a gente tá perdendo 1 milhão cada minuto aí que vocês estão demorando para resolver isso aí. Quem que fez o negócio? Quem que fez isso aqui? É uma pressão muito grande. Tem um monte de pessoas lá que simplesmente não dão conta de viver dentro dessa pressão. Porque é bem pressão mesmo, chama incidente o negócio, né? Tem um protocolo de incidente. Quando termina, você tem que responder o que aconteceu, quem fez a cagada, o que aconteceu. E eu lembro quando eu entrei, talvez pela saudade dessas coisas malucas que a gente vive, que ontem vivemos, de certa forma também, principalmente quem tava lá, cara, vai estar o Pablo lá, cara, você tem 3 minutos pra entrar na arena. Você tem que entrar na arena. Ou então você chega, tá tudo certo, gente, robô não liga. Deu ruim, deu ruim. E é uma pressão, a gente tenta dar o nosso melhor, mas é uma pressão que as pessoas não vêem até lá. E de repente elas vivem numa sala de incidente, né? Assim, a ponto de ter pessoas que entram gaguejam, não conseguem, passam mal, porque nunca viveram um negócio desse tipo. Não tô falando que a gente tem que gostar de viver nesse caos, mas está preparado para abraçar ele quando for necessário. E eu comecei a me dar muito bem nessa sala de incidente também. Eu comecei a cuidar justamente desse tipo de coisa, ter meu telefone para ligar esse tipo de situação. Que é uma coisa que foi boa também. As pessoas veem, cara, o Silas cuida muito bem mesmo de coisas que não são tão famosas. Agora eu falei o portal de crédito, que é tipo a máquina de dinheiro do banco. Mas até um mês atrás eu trabalhava numa parte que ninguém nem conhece, que chama Open Finance. Nem dentro do banco a galera entende isso. É bem menor dentro do que pode ser um banco. E o pessoal adorava que eu cuidava muito bem disso. Porque as coisas que eu pego eu cuido bem. A gente tá aqui no robô, eu sou uma escola de não sei da onde. Tá, mas você vai cuidar muito bem desse robô. Ele é o seu robô, sabe? Eu sempre tive isso comigo. Eu aprendi isso aqui. Então a gente entra com o Banco Central falando de, que vai ter, se você não entregar isso nessa data, vai ter 5 milhões, sei lá. Eu lembro que eu tava fazendo um projeto do curso de programação que eu tava fazendo, e tava meio em cima da hora. Tinha gente que saiu, que achou emprego, daí saiu do curso, não sei o que lá. E tava meio em cima da hora para terminar o projeto. E teve um cara que falou, Silas, ele tava trabalhando no Banco Santander hoje, tá super bem. Ele chegou para mim e falou, Silas, a gente não vai fazer. Cara, tem 3 dias. Eu falei pra ele, eu já fiz um robô do zero em 3 dias. Dá tudo certo, cara. Fazer um programa, dá tudo certo. Então, esse tipo de coisa fez muito a diferença quando eu tava lá. E, pessoal, uma coisa que a First ensina muito bem a gente é de que a gente perde, a gente vai se frustrar, o robô vai cair, ele vai quebrar, vai dar problema. E uma coisa que acontecia muito com o pessoal que fez essa parte linear que eu falei, toda essa historinha bonitinha, com de fadas, de ensino médio, nem fiz cursinho, fiz faculdade pública, aí fiz um estágio numa empresa boa, fiz um trainee numa empresa melhor ainda, entrei no não sei o que lá, fiz MBA, fiz tudo. As coisas foram dando muito certo, muito certo, muito certo, muito certo. Aí ele chegou numa sala de incidente, o erro é dele, e a pessoa não sabe lidar bem com isso. Porque o robô dela nunca caiu no meio de um off-season. Porque a eletrônica dela nunca queimou quando ela tava no campeonato mundial. Porque ela não tinha vivido ainda essas coisas. E é triste pra caramba ver essas coisas, mesmo quando você tá ali. Eu não tô falando que a gente vai gostar de perder, mas a gente é exposto a isso, a ter feito todo esse trabalho, a ter feito tudo isso, e ainda assim ter que respirar e falar, caraca, deu errado. E aí, quando as coisas começam a acontecer, mesmo quando chega nós, seus, mas os caras falam que perdeu 1 milhão por minuto e tal. Sim, é papel deles falar isso, as coisas dão errado, mas vai dar tudo bem, já deu, vai dar certo agora, a gente vai dar um jeito. A gente dá um jeito, a gente acha uma solução. Não é que eu não vou querer achar uma solução, mas eu também não vou cair no chão e desesperar. Eu vou olhar pro problema e tentar resolver o problema. 70-33 ontem a gente tivesse simplesmente falado, gente, quebrou, deu errado, gente, é o que deu. Não, eles falam, cara, vou tentar ganhar isso aqui. Mas vale dinheiro, vale isso aqui. Não, mas a gente quer tentar vencer isso aqui, a gente quer ganhar isso, essa conexão. E aí, quando eu comecei a virar líder, tem uma coisa importante que, novamente, parece óbvio e não é tão óbvio assim,
quer desenvolver a carreira das outras pessoas. Ter que receber alguém lá, recrutar alguém, receber essa pessoa e cuidar dela. Então, não é ter medo dela te superar, dela virar seu líder, entender o potencial de cada uma dessas pessoas. É conseguir praticar esse gracious professionalism que a gente fala tanto. É realmente conseguir ver essas pessoas se transformando. Eu tenho visto histórias muito legais disso lá. E tem simplesmente as pessoas não estão acostumadas a ter esse olhar. Então tem muito líder meu lá que se o cara não for perfeito no sentido de o cara ele gagueja um pouco. Cara, eu não vou querer contratar esse cara. Porque vou pôr numa reunião, ele vai gaguejar, não sei o que lá. Falou, cara, desenvolve ele, trabalha com ele é bom em outras coisas, ele tem um certo potencial, trabalha junto com ele. As pessoas falavam no Open Finance, que foi onde eu fui um líder que eu consegui realmente crescer do zero a minha equipe, do tipo, nossa, os seus têm um time com um monte de esquisito. Eles falam literalmente isso. Eles falam que eram pessoas não óbvias e que trabalhavam muito bem. Tanto é que o meu chefe uma vez ele olhou e falou, cara, como é que você faz tanta coisa com tão poucas pessoas e grana que a gente dá? Eu falei, cara, eu peguei umas pessoas muito boas, fazem muita coisa. Eu peguei um desenvolvedor que ele entregava em qualquer linguagem que eu desse para ele. Eu chegava para ele, sou desenvolvedor iOS, sou desenvolvedor da Apple. Uns cara que o cara não vai abrir uma linha de código de outra coisa. Esse cara não, ele fazia de absolutamente tudo. Mas ele tinha um cabelo grande, era meio novo e não falava tão bem em reunião. Mas ele era fantástico. E a gente foi desenvolvendo isso e hoje ele é um líder muito, muito bom lá, inclusive. E tá acabando. Uma coisa que eu tenho feito muito é essa questão de recrutar pessoas, né? Então, mais do que trabalhar com as pessoas que estão lá, existe nossa rede querida, LinkedIn, em que as coisas são muito lindas e maravilhosas dentro lá do LinkedIn. Você entregou o melhor projeto da sua vida, você fez as coisas mais incríveis, você fez os maiores prêmios, você mostra tudo que há de bom. E tudo bem mostrar o que é de bom. Também no Instagram vocês vão postar lá da robótica as coisas que deram certo. Você não vai contar a hora que quebrou o negócio, que estourou, que não sei o que lá. Tudo bem. Só que quando eu vou entrevistar a pessoa, eu preciso realmente entender o que está acontecendo, né? E faz muito, muito, muito a diferença falar com pessoas que fizeram coisas de fato antes. Então, o que para você, às vezes, eu fiz um robô quando estava no ensino médio, estava junto com o pessoal e tudo mais. Ninguém fala que fez essas coisas. As pessoas falam que elas estudaram coisas, que elas fizeram algum programa que as pessoas não usaram, ou que ela não foi posta à prova, que ela não fez uma competição com aquilo. Histórias muito simples. E todo mundo que eu chamei, que entre outras características, falava de projetos que fez, não, eu fiz tal projeto, eu fiz tal coisa, eu expus em tal lugar, eu me coloquei à prova lá, são pessoas completamente diferentes. Então, um pouco daquilo que eu falei sobre a esperança, que eu falei sobre isso, é tipo, vocês já são muito diferenciados. E parte de tudo isso que eu falei daqui é um pouco do que os mentores podem trabalhar com através das suas equipes, entender daquilo que realmente importa. Então a gente vê alguns mentores que estão extremamente focados em vencer no nível que passa de uma certa régua, passa certo limite. Só que, cara, são outras coisas que estão transformando esses alunos. Não é o troféu, não é o Impact, não é o Industrial Design Award, são outras coisas. Isso são apenas parte disso que a gente está fazendo aqui e entender que esse mundo não é muito linear. Para terminar, pessoal, lembra que eu falei lá no começo sobre o quanto que eu gosto daquele livro? É um livro muito legal, muito bacana. E uma das coisas que eu acho que essa é a maior diferença, talvez, que a gente tem e que eu sinto muito quando eu estou falando com as pessoas lá, é de que todo mundo, e desde 99, desde todo esse tempo, a gente está todo mundo buscando no final do dia uma coisa muito grande. Eu falo pessoalmente isso, desde que eu conheci a robótica, que é buscar lá, entrar um dia talvez no Hall da Fama. De tudo que a gente está fazendo, que é tudo muito importante, que é tudo muito legal, no final do dia a gente trabalha, e eu não estou falando da Under entrar no Hall da Fama, estou falando sobre o Brasil estar lá marcado no Hall da Fama, a gente conseguir, seja lá quem entrar, quantos entrarem ao longo dos anos, mas a gente marcar aqui, um dia um cara viu um folder e tentou fazer uma competição nos Estados Unidos e hoje ser reconhecido dessa forma. E essa vontade, essa coisa, é um negócio muito louco, porque lá no livro, e por isso que eu falo tanto na Torre Negra, é basicamente um livro de um cara que ele precisa muito chegar na Torre Negra. São 7 livros, gigantescos, uma jornada infinita que durou muitos anos, tudo para ele chegar na Torre Negra, na tal da Torre Negra. Você passa o livro todo lendo que ele vai chegar na Torre Negra. Isso foi uma coisa tão grande que tinham pessoas em estado terminal que pediam em carta para ele: me conta que vai ser o final da Torre Negra. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Porque ele estava escrevendo ainda. E ele falava, cara, eu não sei o final da Torre Negra ainda. Porque todo mundo quer saber, cara, o que acontece quando ele chega na Torre Negra? E tudo era Torre Negra, Torre Negra.
E tudo começou porque, a outra parte que eu gosto, porque um dia, naquele universo místico dele, ele encostou numa esfera mágica que tinha lá, e ele viu a Torre Negra. Ele viu que a Torre Negra era o centro de tudo, era o significado de tudo, de todos os mundos. Por isso que tem aquela frase no começo, há outros mundos além deste. Então ele pega um cara que ele era viciado, ele tinha vários problemas no mundo, só que ele viu que o cara era muito bom em umas coisas que no mundo dele era bom. Então ele traz esse cara pro mundo dele. Então ele fala pra ele, não se preocupa, tem outros mundos além deste. Você pode ser muito bom no outro mundo, não se preocupa com esse mundo que você veio. E a Torre Negra é onde todos os mundos se juntavam. E é muito da hora, porque e eu lembro que eu terminei de ler no aeroporto de um treino de robótica, que quando você chega no último capítulo, quando ele está em frente à Torre Negra, ele vai abrir a porta da Torre Negra, o autor para e fala, cara, olha quanta coisa legal já aconteceu nesse livro. Criar finais é um negócio difícil. As pessoas criam expectativas. Eu estou há anos escrevendo isso. Por que você não para agora? Para agora. Ele chegou na Torre Negra. Por que você quer ler o que acontece depois? E ele passa um capítulo tentando te convencer a não ler o que acontece quando você chegar na Torre Negra. Mas, eventualmente, como por mais que eu tenha parado 1 hora em respeito a ele para depois ler a Torre Negra, eu voltei e, eventualmente, li a Torre Negra. E foi aí que eu criei mais ainda essa conexão com esse prêmio. Porque, às vezes eu ficava me perguntando, né? Cara, e se a gente dá um prêmio uma vez, um dia, para uma equipe que vai para o Hall da Fama e ela para de trabalhar, para de fazer as coisas? Como é que a gente garante que a gente vai dar o prêmio mais importante da vida daquelas pessoas, colocar elas num lugar que elas nunca mais vão sair do Hall da Fama e mesmo assim elas vão continuar fazendo um trabalho positivo, que é o que a gente espera delas? E esse é um desafio do Impact. Selecionar as equipes que nunca vão parar de certa forma, tentar buscar o Impact. E é meio que isso a Torre Negra. Ele está sempre buscando a Torre Negra. Ele nunca... Mesmo quando ele chega na Torre Negra, ele continua buscando a Torre Negra. Para sempre. E acho que esse senso de estar sempre tentando fazer esse bom trabalho é o que torna mais diferente tudo que a gente vive aqui. E são coisas que... Isso, com certeza, eu acho que não há nenhuma experiência que traz isso aqui para o nosso mundo profissional. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.